Fala pessoal, olha só, antes da gente dar continuidade ao conteúdo, deixa eu divulgar o meu site com vocês, fisioandreu.com. Então você que é estudante da graduação, da pós-graduação, da área da ciência da saúde, da biologia, quer conhecer mais a respeito da fisiologia, dessa linha de conhecimento que é muito importante, né, para a nossa área de atuação, faça seu registro no meu site, fisioandreu.com. Mais de 150 videoaulas de fisiologia humana que você pode passar por um período de experimentação após o seu registro, beleza? Vai lá, aproveite. Olá a todos, vamos iniciar então o nosso conteúdo de introdução à fisiologia do trabalho, que também podemos chamar de fisiologia ocupacional, cujo o objetivo de estudo é então a compreensão do funcionamento do organismo, das repercussões orgânicas do indivíduo quando realizando um trabalho, certo? Ou seja, no âmbito ocupacional. O intuito sempre de preservar a saúde do trabalhador, certo? Então, vamos lá. Olha só, então a gente tem que começar fazendo a seguinte pergunta: haveria vida na escuridão? Você já se fez essa pergunta? Olha só, a resposta é que sim, no caso de bactérias quimiototróficas, ou seja, organismos muito pequenos, né, microscópicos. Essas bactérias são capazes de sintetizar o seu próprio alimento, de realizar as reações químicas da sua célula, sem necessariamente que haja a presença de luz, certo? Então a resposta é sim, quando levamos em consideração bactérias quimiototróficas. Agora, haveria vida complexa na escuridão? Vida como a nossa, por exemplo? A resposta é não. Por quê? Porque toda a vida do nosso planeta é direta ou indiretamente dependente da fotossíntese dos organismos clorofilados. O que é clorofila? É um pigmento presente nas plantas dos vegetais que realizam a fotossíntese, ou seja, utilizam energia solar para sintetizar as suas substâncias orgânicas, né? No caso, os carboidratos, sintetizar, realizar as suas reações químicas, certo? Então, no caso de vida complexa, não. Se você fizer um experimento, você vai observar que as plantas crescem em direção à luz solar. Elas buscam a energia do sol. Portanto, sem a presença de luz, elas não se desenvolveriam. Mas e a germinação, Pedro? A germinação depende da luz? Bom, aí a resposta é diferente. Existem sementes fotoblásticas negativas, isso é, que não dependem de luz para germinarem, enquanto existem sementes fotoblásticas positivas, que dependem de luz para sua germinação, certo? Fato é que, independentemente, a partir do momento que ela é germinada, ela precisa de luz para se desenvolver, ela precisa de energia do sol para se desenvolver. Caso contrário, ela não sobreviveria. Desse modo, então, nós poderíamos dizer que o sol ou a energia solar é, portanto, indispensável para a manutenção da biosfera, ou seja, para a manutenção da esfera da vida. Bem como o Sol também é indispensável para a água em seus 3 estados: líquido, a energia do Sol, ou seja,
o calor do Sol mantém a água em seu estado líquido, bem como a energia do Sol faz com que a evaporação da água em seu estado líquido se transforme em gás, gerando assim o oxigênio e o hidrogênio, não é mesmo? Consequentemente, temos então as precipitações, né? As chuvas. O outro estado é o estado sólido, ou seja, a água congelada, né? Se não fosse o Sol, tudo ou toda a água do nosso planeta seria gelo, né? Estaria em estado sólido, não é mesmo? Os próprios combustíveis fósseis são produtos oriundos da energia solar. O petróleo, por exemplo, um dia já foi vida, né? Já dependeu da fotossíntese, seja das espécies vegetais, bem como das espécies animais. Ou seja, o petróleo um dia já foi matéria orgânica, não é mesmo? A própria energia eólica também é produto, de forma indireta, da energia solar, uma vez que o Sol aquece a superfície terrestre de forma desigual, gerando áreas mais aquecidas e outras menos aquecidas, consequentemente gerando áreas de alta e baixa pressão atmosférica. Consequentemente, nós sabemos que o ar se move das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. E esse movimento do ar é, então, o vento, né? Que é fonte geradora da energia eólica. Bom, o Sol é um grande astro de gás ionizado. É constituído aproximadamente 71% do hidrogênio e 27% de hélio, bem como outros elementos, como por exemplo enxofre, gás carbônico, nitrogênio, mas uma quantidade muito baixa, né? A grande maioria é constituída por hidrogênio e hélio. Pois bem, o Sol possui diferentes regiões. Possui o núcleo, onde é realizada reações nucleares que dão origem à energia eletromagnética do Sol, isto é, a luz, bem como ao calor. Posteriormente temos a zona radioativa, a zona de convecção, a fotosfera, a cromosfera e a coroa, né? A coroa é o que nós vemos. Pois bem, então no núcleo é onde ocorre o processo de fusão nuclear, quando um elemento químico se funde com o outro para dar origem a um terceiro elemento químico, certo? E esse processo de fusão nuclear no núcleo solar é chamado de ciclo próton-próton. O que acontece aqui? Dois átomos de hidrogênio se chocam, se colidem para formar um terceiro elemento, no caso o deutério, que é um isótopo de hidrogênio. Como resultado dessa energia, desse choque, há a produção de um fóton. Fóton que, portanto, é um tipo de energia eletromagnética que viaja no espaço sideral, né? O fóton é a luz, certo? Pois bem, esse elemento, o deutério, se choca com outro átomo de hidrogênio, dando origem ao hélio 3, que por sua vez se choca a outro elemento de hélio 3, dando origem ao hélio 4. Certo? Então, como resultado de cada um desses choques, há a produção de fótons,
de energia eletromagnética de diferentes comprimentos que então viajam no espaço sideral, levando consigo luz e calor. Pois bem, essa onda eletromagnética que viaja ao longo do espaço sideral possui uma característica. Ela possui uma amplitude de campo elétrico, indicada pelas setas em verde, e possui uma amplitude de campo magnético, bem como ela possui também um comprimento de onda, um tamanho, que pode ser diverso. O espectro visível da luz eletromagnética, esse que dá cor para as coisas que nós enxergamos, possui um comprimento variando de 380 a 750 nanômetros. Fora desse campo, a luz é invisível para o olho humano. Pois bem, e como então se dá essa transferência de energia solar no ambiente? Então, pelo processo de fusão nuclear no Sol, é gerada então energia eletromagnética que viaja no espaço sideral e chega na Terra. Essa energia eletromagnética é então usada pelos organismos clorofilados para a realização da fotossíntese, ou seja, usam a energia eletromagnética como fonte de energia para realizar as suas reações químicas, onde por meio da água e do dióxido de carbono é então gerada um terceiro elemento, o carboidrato, e dessa reação é liberada também uma molécula de oxigênio, que por sua vez é usada por nós para a respiração, certo? Então aqui nós temos um exemplo. Luz solar, energia eletromagnética, alcança os organismos clorofilados, que por sua vez usam essa energia para a conversão de dióxido de carbono e água em biomoléculas, no caso, carboidratos, liberando dessa reação moléculas de oxigênio. Certo? Perceba então que parte da energia eletromagnética foi usada para a conversão de biomoléculas. E nas ligações químicas dessas biomoléculas há energia que indiretamente foi oriunda da luz solar. Nós, seres humanos, bem como outras espécies de animais, precisamos de energia para nos manter vivos. E nós adquirimos essa energia por meio da ingestão alimentar, seja diretamente quando nos alimentamos dos vegetais ou indiretamente quando nos alimentamos de animais herbívoros, ou seja, animais que se alimentam também de vegetais. Então, quando nos alimentamos de carboidratos, bem como quando nos alimentamos de proteína animal, bem como triglicerídeos, né? Que são um tipo de gordura animal, certo? Então, por meio da ingesta alimentar, nós adquirimos essa energia. Compreende que de forma indireta, então, a energia gerada lá no Sol vem parar no nosso organismo, não é mesmo? E o nosso organismo, por sua vez, usa essa energia para realizar trabalho. A gente vai discutir mais adiante o que é isso. E também usa essa energia para armazená-la, né, como formas de biomoléculas. No caso específico, glicogênio, gorduras, bem como proteínas, certo? E quando nós usamos essa energia em forma de trabalho, nós também geramos
calor, certo? Bem como, por meio da nossa excreção de urina e de fezes, nós devolvemos ao meio dióxido de carbono e água, fechando assim um ciclo. Pois bem, então por meio da ingesta alimentar, nós usamos a energia para realizar trabalho. E vamos responder agora o que vem a ser trabalho. Mas para responder isso, a gente primeiro tem que discutir o que vem a ser energia. Tá? Então, energia é uma palavra que deriva de ergos, cujo significado é trabalho. Então, nós podemos traduzir que energia é a capacidade de realizar trabalho. E o que vem a ser trabalho, Pedro? Olha só, trabalho, portanto, é um processo de mudança de energia de um estado para outro. Ou seja, trabalho é a transformação da energia. Grave essa palavra, ação. Trabalho, portanto, é uma força em ação. E a energia, portanto, pode ser de dois tipos, basicamente. Energia potencial e energia cinética. Como assim? Olha só, respectivo exemplo, nós temos um indivíduo empurrando uma esfera até o topo de uma colina. Portanto, o indivíduo está em movimento, né? Então, energia em movimento é um tipo de energia cinética. Quando essa esfera encontra-se no topo de uma colina, paradinha lá em cima, ela, portanto, não encontra-se em movimento. Esse é um tipo de energia que está armazenada, pronta para ser utilizada, mas não está sendo utilizada no momento. Portanto, esse é um tipo de energia potencial. Quando essa esfera é deslocada, consequentemente, ela encontra-se em movimento, né? Através da força gravitacional. Consequentemente, essa energia agora passa a ser um tipo de energia cinética, pois ela encontra-se em movimento. Temos, portanto, duas formas de energia: energia potencial e energia cinética. Vamos melhorar o nosso exemplo? Olha só, temos aqui então um homem pré-histórico que encontra-se sentado, não é mesmo? Pois bem, essa argila aqui, ó, se transformaria em um vaso sem a intervenção humana? Obviamente que não. Para que ela se transforme em vaso, é necessário uma energia transformando a argila em um vaso. E o responsável por esse processo é o homem, que possui energia potencial. Lembra lá que nós vimos que o homem ingere, então, vegetal e também carne, que contém em suas ligações químicas energia. O homem armazena essa energia sob forma de biomoléculas. Quando ele precisa usar essa energia que está armazenada em seus músculos, isto é, a energia potencial do glicogênio, ele então contrai a sua musculatura, movimenta as suas articulações, gerando consigo energia cinética para poder moldar a argila e transformá-la em um vaso, certo? Então, o homem usou energia potencial, transformando-a em energia cinética, adquirindo como produto dessa transformação um outro elemento, né? O vaso. Mas aí você me pergunta, então Pedro, só é considerado trabalho o trabalho físico? Claro que não. Tudo é trabalho.
Trabalho intelectual consome energia. Né? O seu cérebro está trabalhando o tempo todo, por exemplo, para você transformar essa energia em uma equação. Né? Você está pensando, você está raciocinando, e isso demanda muita energia dos seus neurônios. Você está tendo muitos potenciais de ação das suas células nervosas para realizar esse processo. Quando você produz arte, música, poesia, tudo é um processo em que você está usando o seu raciocínio, usando energia do seu sistema nervoso central, da sua musculatura esquelética, no caso, para tocar um instrumento musical, para produzir trabalho. Né? Quando você limpa a casa, quando você caminha, quando você fala, quando você discursa, quando você lê, quando você escreve, tudo você está transformando energia potencial em energia cinética ou em trabalho, certo? Agora mesmo, parado aí assistindo essa aula, o seu coração está batendo, o seu diafragma está funcionando, o seu pulmão está expandindo, os seus órgãos viscerais estão se movimentando, ainda que de forma lenta. Ou seja, o organismo está o tempo todo transformando energia cinética em movimento, certo? E com isso gerando movimento do corpo, bem como transformando essa energia em energia térmica. Ou seja, o simples fato de estar vivo é trabalho. Sabe aquele ditado, saco vazio não para em pé? É a mais pura verdade. O indivíduo sem suprimento energético oriundo da ingestão alimentar não consegue se manter vivo. Em pouco tempo, ele vai a óbito, ele deixa de viver. Ou seja, o nosso organismo transforma energia potencial para a manutenção da vida, para a manutenção da sobrevivência. Bom, as necessidades essenciais para um organismo se manter vivo são 3. Oxigênio, Se a gente ficar pouco tempo sem respirar, nós morremos, nós vamos a óbito. Ele precisa de água, nós conseguimos viver um tempo sem se alimentar, mas sem se hidratar, nós também não sobrevivemos muito. E nós precisamos de ingestão alimentar. É por meio da ingestão alimentar que nós adquirimos energia, aquela energia lá oriunda das reações nucleares do Sol, ou seja, do arroz ou de qualquer outro cereal, da carne, dos carboidratos, certo? Então, em todos esses alimentos estão contidos energia, que, portanto, fornece ao nosso organismo a energia potencial necessária para a manutenção da vida, dos nossos órgãos vitais. Energia essa que provém do Sol, que, portanto, emite energia eletromagnética, aquecendo os nossos rios, gerando assim evaporação, transformando a água em estado líquido e estado gasoso, bem como estimulando a síntese de oxigênio pela fotossíntese das plantas, dos organismos clorofilados. Essa evaporação proporciona a chuva, que molha a terra, que estimula a germinação das sementes juntamente com a água, que ao germinar começa a se desenvolver pela aquisição da energia solar, certo?
Nós, por sua vez, podemos comer os vegetais, adquirindo assim essa energia de forma direta ou indiretamente quando nos alimentamos dos animais que consomem também os vegetais, certo? Alimentando da carne desses animais. E para essa energia chegar na mesa e na boca do ser humano, ela precisa ser processada, ela precisa ser produzida por um monte de outros seres humanos. Olha só esse ciclo que bonito. Então, vários outros seres humanos, de forma organizada, são responsáveis pela coprodução da energia que mantém o nosso organismo vivo. Mas aí você vai olhar lá atrás, olha só. Temos as fábricas, as grandes empresas. Não são elas que também fazem isso? Não, quem faz isso são os seres humanos. Olha só que bonito. Lembra lá da argila? Vamos usar o mesmo exemplo. Então, para a argila sair lá da barranca do rio, ela não consegue viajar sozinha, não é mesmo? Ela não sai sozinha e viaja no espaço. Alguém tem que ir lá e removê-la. Quem faz isso? A mão humana, ainda que de forma indireta, mas é o homem. Essa argila, para ser transformada em tijolo, ela precisa também da mão humana, da energia do homem. Para essa lajota, esse tijolo ser transportado, também precisa do homem, que dirige o caminhão e que também produz o caminhão. Agora o tijolo também, a parede de tijolos, ela também não é montada sozinha. Precisa também da mão do homem, ou seja, da energia potencial da musculatura humana para ser gerada uma parede. Ou seja, precisa do homem. Então, todos esses prédios que hoje nós vemos são produções, são transformações de energia potencial em energia cinética que transformam as coisas, certo? Pois bem, agora vem a pergunta. Bom, se a energia solar é distribuída em todos os cantos da Terra, em todos os cantos do planeta, por que alguns grupos se beneficiam mais dessa energia solar do que outros? Olha só, para a gente discutir essa questão, a gente vai ter que ir para um outro ramo da ciência, a filosofia. Nesse campo, já na Idade Moderna, alguns pensadores, dentro de uma perspectiva histórico-social, levantaram hipóteses sobre como o homem pré-histórico poderia ter vivido antes da criação das sociedades. Nessa perspectiva, especula-se que o homem pré-social vivia em um estado de natureza. O que é um estado de natureza? Trata-se de um momento em que os seres humanos se organizavam apenas sobre as leis da natureza. Isto é, os indivíduos possuem liberdades absolutas, porém também estão sujeitos à violência e a conflitos, uma vez que não há regras ou instituições para regular as interações entre as pessoas. Certo? Então aqui os seres humanos viviam de acordo com as leis da própria natureza. Bom, o filósofo Jean-Jacques Rousseau vai dizer que a sociedade a qual
nós vivemos até hoje se organizou a partir do respectivo evento. O homem pré-social vivia, portanto, livre na natureza. Não havia divisão de terra. O homem poderia fazer tudo, bem como usufruir de todos os recursos naturais. Bom, mas quando o grupo B expulsa o grupo A, uma terra que antes era de proveito de todos passa a ser apenas de um grupo. Portanto, tem origem aqui a propriedade privada, isto é, você priva um grupo, no caso o grupo A, de usufruir dos recursos que estão na terra obtida pelo grupo B. Vamos dizer agora que a terra que ficou com o grupo B possua um solo fértil, possua mais rios, possua os melhores refúgios contra predadores, possua mais rebanhos, isto é, uma fauna maior, possua também mais árvores frutíferas e, consequentemente, mais sementes, possuindo assim mais alimento. Consequentemente, nós podemos dizer que o grupo A, que foi expulso, aqui a gente não vai discutir o motivo da expulsão, pode ser por N motivos, mas o grupo que foi expulso ficará suprimido de água e alimento, que, como nós vimos, são elementos essenciais para a manutenção da vida. Restando para o grupo A algumas opções, dentre elas ir embora, partir para o conflito, podendo se machucar ou até mesmo morrer nesse conflito, ou ainda porventura ser escravizado pelo outro grupo, ou então retornar ao grupo B e se adequar às vontades dos mais fortes ou mais influentes do grupo B. Tudo isso como uma estratégia de sobrevivência do grupo A, ou isto é, para sobreviverem, os indivíduos do grupo A teriam que retornar ao grupo B, mas se sujeitarem aos líderes do grupo. Ou seja, como necessidade de autopreservação, surge então o contrato social, isto é, as primeiras sociedades, um conjunto de indivíduos que se organizam para sobreviver, certo? Então, o nosso trabalho é uma estratégia de autopreservação para a sociedade em que nós vivemos. Para a gente comer, para a gente conseguir água, ou seja, as necessidades sem o qual não é possível sobreviver, nós precisamos trabalhar, certo? Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.